Olá, bem-vindo a mais um programa Esperança no Ar. Eu sou o pastor Charles e terei o maior prazer de estudar a palavra de Deus junto com você. O programa Esperança no Ar começa hoje uma nova série de estudos, Apocalipse, o fim revelado. Estaremos estudando a palavra de Deus juntamente com o pastor Rafael Rossi, que hoje ministra o estudo O Livro Revelado. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Esperança no Ar. A partir de agora, começamos uma série muito especial, falando sobre as profecias, sobre o fim do mundo, com um foco muito especial no livro do Apocalipse. Esta é uma série que eu tenho certeza vai transformar a sua vida. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais sobre aquilo que estamos falando aqui, ligue para nós ou escreva, mande-nos um e-mail. Estamos à disposição para termos esse contato com você, para você aprender mais, entender mais, saber mais daquilo que Deus tem revelado para os nossos dias. Nós estamos começando então a falar sobre a profecia bíblica. Mas ao mesmo tempo que falamos sobre Bíblia, parece que nós vivemos num grande contraponto com a realidade que nós encontramos e sabemos que existe no nosso mundo. Por que tanta dor e indiferença? Por que tantas tragédias? Por que existem pais que são assassinados pelos seus filhos? E pior, filhos que matam os seus pais. São tantos os nossos porquês, mas a Bíblia não nos deixou sem respostas. Há uma explicação para tudo isso. E a Bíblia Sagrada, este livro, tem mensagens para nós. Ele tem as respostas para os nossos questionamentos. Mas talvez você me pergunte, e o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, na verdade, é um conjunto com 66 livros, que foram escritos por mais ou menos 40 autores, num período de 1.600 anos. A forma como você encontra os livros aqui na Bíblia, eles não estão em ordem cronológica. O que eu estou dizendo é que o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, não foi necessariamente o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, mas ele é o primeiro porque ele fala no começo. Os outros livros que seguem depois Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, formam o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Logo depois, na sequência bíblica, nós encontramos os livros históricos, que contam as histórias do povo de Deus. Logo depois dos livros históricos, vêm os livros poéticos, que foram escritos em forma de poesia. A poesia bíblica é um pouco diferente da poesia nossa, porque nós nos concentramos nas rimas das palavras, mas a poesia hebraica são rimas de ideias, ideias que se completam e que formam a beleza deste livro. Logo depois dos livros históricos, nós encontramos os livros chamados de proféticos. Os livros dos profetas maiores, porque tiveram o maior tempo de ministério, são livros que têm o maior comprimento, e o livro dos profetas menores, que são 12. Logo depois dos livros proféticos, há um intervalo de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. E por que Antigo e Novo Testamento? Isso não quer dizer que antigos são livros que já não representam mais nada para os nossos dias e novos são os que valem. Antigo Testamento é porque são livros escritos antes da primeira vinda de Jesus a essa terra. Um dia, o Senhor Jesus, Deus, tornou-se homem, viveu como um ser humano, teve sua vida marcada por ensinar, pregar e curar. Mas ele foi crucificado, morto, e a sua vida dividiu a história. Assim como dividiu a Bíblia. Nós temos no Novo Testamento o começo de uma nova história. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. São os livros que contam a história de Jesus. Logo depois vem um livro histórico chamado Atos, que conta a continuidade da igreja, agora sem Jesus, o fundador da igreja. Depois de Atos, nós encontramos uma série de cartas, escritas pelo apóstolo Paulo, 14. Depois, algumas cartas, escritas por Pedro, João, Tiago e Judas. E o último livro, o livro que encerra a Bíblia, é o livro do Apocalipse. Este livro, que é fascinante. Alguns dias atrás, eu fui à casa de uma senhora
E depois de terminar a visita, a nossa conversa, eu pedi a ela que trouxesse a Bíblia, para que eu lesse um texto bíblico e fizéssemos uma oração juntos. Quando ela trouxe a Bíblia dela, eu percebi que tinha um clipe de papel na parte final da Bíblia. E eu perguntei assim, o que é esse clipe aqui? E ela me disse assim, pastor, esse clipe eu deixo no livro do Apocalipse porque eu não quero abri-lo. E eu perguntei, por que a senhora não quer abrir o livro do Apocalipse? E ela disse assim, pastor, porque eu tenho medo daquilo que está escrito no livro do Apocalipse. Você não precisa ter medo do livro do Apocalipse. Você não precisa preocupar-se com aquilo que o Apocalipse tem para lhe dizer. Se você tem uma Bíblia aí agora, pegue ela. Vamos abri-la juntos e vamos ler Apocalipse capítulo 1, o verso 1, o começo do livro do Apocalipse. Diz aqui o livro, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O livro do Apocalipse começa apresentando que ele, na verdade, é uma revelação. Não é nada escondido, oculto, mas, na verdade, é um livro aberto. É um livro no qual todos os seres humanos são convidados a estudarem, entenderem e compreenderem aquilo que Deus tem para dizer. Isso, a Bíblia nos deixa claro quando vamos para o verso 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Acompanhe a leitura. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo de tudo isso se cumprir. O tempo no qual as profecias todas vão acontecer. Por isso, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, feliz é aquele que estuda. Nesse momento, aí na sua casa, no seu trabalho, você pode se considerar uma pessoa feliz. Porque a felicidade não está nas coisas que nós julgamos ser mais importantes. A felicidade, segundo o conceito bíblico, está em compreender e entender a profecia bíblica. Essas revelações que aqui estão, elas passaram por alguns estágios. O livro do Apocalipse nos deixa isso bem claro. Deus tinha uma mensagem, e essa mensagem foi passada a Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele comissionou o seu anjo. O anjo recebeu a revelação de Deus e passou para João, o profeta, o autor do livro do Apocalipse. E depois de João, essa mensagem passou para 7 igrejas, que será um dos temas que vamos estudar nas próximas semanas. E essas 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor, elas deveriam agora pegar essas mensagens e passar para o mundo todo. Não são mensagens exclusivas ou específicas para um grupo de pessoas, mas a mensagem do Apocalipse é uma mensagem que atinge todo o mundo. Mas talvez, diante de tudo isso, ainda você tenha outros questionamentos. Pastor, é possível entender e acreditar de que a Bíblia é a palavra de Deus? Veja o testemunho que a própria Bíblia dá. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Aqui, a Bíblia nos faz uma declaração com respeito a ela mesma. 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Diz aqui o texto bíblico. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que esse texto está nos dizendo é que o conteúdo bíblico não foi iniciativa humana. Não foram esses quase 40 autores que escreveram a Bíblia que decidiram que fariam um livro chamado Bíblia. O conteúdo daqui parte de Deus. Para você entender isso um pouquinho melhor, é como se eu quisesse lhe escrever uma carta. E para mandar essa carta para você, eu peço para uma pessoa que escreva por mim. Eu dou a ela o conteúdo, ela transcreve a carta e envia a você. Embora aquela pessoa tenha escrito em meu lugar o conteúdo da carta, a mensagem da carta vem de mim para você. E é exatamente isso a Bíblia. Deus usou homens, profetas, santos que falaram da parte de Deus. Eles não falaram o que eles queriam. Eles não falaram o que eles pensavam ou o que eles achavam. Eles falaram exatamente aquilo que Deus mandou que eles falassem. Portanto, tenha certeza e plena confiança de que o conteúdo que você tem na Bíblia Sagrada não é um conteúdo de homens, mas é um conteúdo que vem das mãos de Deus. A Bíblia
tem algumas funções muito específicas, funções que são importantíssimas para você. E isso Paulo nos assegura. Vamos para outro texto bíblico, bem pertinho aqui de Pedro. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. Volte algumas páginas na sua Bíblia. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Estou esperando você achar o verso bíblico. Encontre-o, vamos ler juntos, porque este texto bíblico aqui vai lhe esclarecer muitas coisas com relação ao conteúdo e à importância da Bíblia Sagrada. Diz aqui Paulo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vejam, Paulo coloca 4 características imprescindíveis da Bíblia. Primeiro, a Bíblia é útil para ensinar. Agora, veja só, é possível ensinar alguma coisa para quem não quer aprender? É bem difícil. Para que haja ensino, tem que haver do outro lado vontade de aprender. A Bíblia, ela tem coisas para nos ensinar, mas para isso você precisa querer aprender. E se você quiser aprender, ela vai lhe ensinar grandes verdades. Uma outra característica da Bíblia, que Paulo aqui coloca, é que a Bíblia também repreende. E repreender, às vezes, é chamar a atenção. Nem tudo que você faz a Bíblia concorda. Nem tudo que você pensa é igual àquilo que a Bíblia pensa. Portanto, muitas vezes você será repreendido pela Bíblia, que vai dizer: não faça isso, não vá por aí, não acredite assim, não fale desse jeito. Aceitar a repreensão bíblica é sinal de sabedoria, é sinal de crescimento. Uma outra característica da Bíblia que Paulo aqui cita é a correção. A Bíblia não só chama a sua atenção, a Bíblia não só diz que você não deve fazer, mas ela diz como você deve fazer. Ela diz o que você deve fazer. É aquilo que podemos chamar de educação pelo lado positivo. A repreensão é educação pelo lado negativo. Repreender é dizer não e corrigir é dizer sim. Há muitas coisas que você pode fazer. Existem pessoas que olham para a Bíblia e falam assim: é muito não, pastor, é muito negativismo. Mas existem coisas que a Bíblia diz que é importantíssimo você fazer. E há uma quarta característica que Paulo aqui coloca. Mas para essa quarta característica, eu quero convidar você a esperar um pouquinho aí, porque nós já voltamos com o programa Esperança no Ar. Quem procura modernidade, estilo, designs variados e ótimo preço, escolhe Móveis Zanetti. Qualidade e bom gosto. Móveis que valorizam os ambientes e promovem o bem-estar e a harmonia da família. Decore sua casa com Zanetti Móveis. Preços e condições adequadas para o seu estilo de vida. Avenida Vitória, número 3230, Bento Ferreira, 3325-3601. Zanetti Móveis. Já estamos de volta com o programa Esperança no Ar. Lembre-se que você pode fazer contato conosco. Alguma dúvida, alguma sugestão, escreva para nós, mande um e-mail ou solicite um DVD. Nós vamos enviar para você um DVD totalmente gratuito, porque o que nós mais queremos aqui é que a esperança que está no ar entre na sua vida, entre no seu coração e faça parte do seu dia a dia. Como estávamos falando no bloco anterior, Paulo nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, de 4 características importantíssimas e fundamentais da Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige. E há também uma quarta característica que Paulo aqui deixa claro. A Bíblia é útil para a educação na justiça. Educar na justiça é mostrar o que é certo e aquilo que é errado. O que eu estou querendo dizer para você é exatamente isso. A Bíblia nos mostra algumas coisas que não são boas, que não foram boas, que foram coisas erradas. Existem algumas tragédias, por exemplo, que aconteceram na Bíblia. Logo no começo da história bíblica, nós encontramos a passagem de um mundo perfeito para um mundo imperfeito. Isso foi algo trágico e está na Bíblia, mas Deus não quer que você repita
Essas histórias trágicas e tristes estão na Bíblia para nos servir como alerta, para serem indicativos de que algumas coisas nós devemos passar longe, temos que nos proteger, construir algumas cercas em nossa vida para que não fiquemos vulneráveis às tragédias ou às mazelas que existem nesse mundo. A Bíblia Sagrada, ela traz consigo algumas características que tornam esse livro um livro diferente de todos os outros livros. Por exemplo, antes do ano 100 da nossa era, todos os livros da Bíblia já estavam escritos. Em outras palavras, nós temos hoje aqui nas mãos um livro que já está pronto há mais de 1900 anos. E a pergunta é, um livro com mais de 1900 anos continua tendo uma mensagem atual e relevante? São ainda importantes os princípios bíblicos? Aí está a diferença entre um livro que traz a mensagem de Deus e um livro que traz a mensagem de homens. Por exemplo, a minha esposa é professora. Ela dá aulas e, basicamente, de ano em ano ou de 2 em 2 anos, os livros didáticos que são usados nas escolas são trocados. E quando você pergunta, por que já trocou o livro? Por que os livros já não são mais os mesmos? A pergunta é, não, porque agora os livros se modernizaram. Nós tivemos que atualizar o conteúdo. Mas isso não acontece com a Bíblia. O conteúdo da Bíblia é atual. E quando nós paramos para ler a Bíblia, a sensação que temos, o sentimento que temos, é que a Bíblia acabou de ser escrita. É como se o autor bíblico terminasse a obra e entregasse a você. E nós estamos separados deles anos e anos, séculos e séculos, mas o conteúdo continua sendo atual. Falou no passado, fala no presente e vai continuar falando no futuro. A Bíblia é atual. Uma outra característica que faz da Bíblia um livro diferente dos outros são as suas profecias. Profecias nem sempre são fatos relacionados ao futuro, mas quando a Bíblia fala do futuro, a Bíblia não erra. A Bíblia não fala de suposições, a Bíblia não fala de que talvez vá, e nem faz profecias gerais. E as profecias gerais são muito fáceis de serem identificadas, são muito fáceis de serem cumpridas ou realizadas, porque você pode falar de coisas genéricas, que sempre acontecem, que sempre acontecerão, e dificilmente você vai errar. Agora, quando a Bíblia faz profecias, ela fala o nome de pessoas. Ela fala de datas, ela fala de eventos, ela fala de impérios. E não existe nenhuma profecia bíblica com relação a cumprimentos no passado que não tenha acontecido. Todos os fatos aconteceram, cada detalhe, do jeito que a Bíblia falou. Isso é certeza para nós de que tudo como aconteceu no passado vai acontecer no futuro também. Porque algumas profecias bíblicas ainda não aconteceram, estão acontecendo, vão acontecer. Você pode ficar tranquilo. Deus está conduzindo e guiando o curso da história deste mundo. Essas profecias, elas são uma outra forte evidência de que a Bíblia tem consigo o conteúdo não humano, mas o conteúdo divino. Uma terceira característica faz da Bíblia um livro diferente dos outros, que é a arqueologia. A arqueologia são os estudos de elementos do passado, de objetos que são encontrados na natureza, que foram abandonados no passado, escritos antigos, papiros, pergaminhos. Quando nós nos deparamos com esses achados arqueológicos e comparamos com aquilo que a Bíblia diz, nós percebemos que há exatamente entre os dois uma semelhança total. Não existem pontos divergentes. Uma das grandes descobertas do passado foram os manuscritos do Mar Morto. Uma série de pergaminhos encontrados nas planícies de Qumran, em volta do Mar Morto, naquelas cavernas. Uma sociedade chamada Essênio viveram e escreveram vários textos e trechos da Bíblia. Esses pergaminhos, alguns deles, datam de séculos antes de Cristo, outros do 1º século depois de Cristo. Esses pergaminhos trazem consigo os livros dos profetas. O texto dos manuscritos do Mar Morto, quando comparado aos textos da Bíblia que temos hoje, são exatamente os mesmos. Não houve mudança, não houve variação. A mensagem é a mesma. Você pode confiar. Esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, embora perseguida por muitos anos, embora queimada muitas vezes, embora ensinada de que as pessoas normais não poderiam entender,
ela traz consigo o mesmo conteúdo do passado. Uma outra característica da Bíblia Sagrada é a sua unidade. Embora autores bíblicos vivendo em tempos diferentes, em culturas diferentes, em sociedades diferentes, quando eles falam de Deus, falam da mesma maneira e da mesma forma. Não há divergência entre eles. Um profeta bíblico não se levanta contradizendo o outro profeta bíblico. Um profeta bíblico não pode dizer, olha, o que veio antes de mim disse isso, mas na verdade não era isso, era diferente. Porque se a mensagem é de Deus, se a revelação é de Deus, não pode haver mudança, não pode haver variação naquilo que foi revelado. Leia a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, do começo ao fim, e você perceberá que não existe nenhuma mudança de pensamento entre os autores bíblicos. Eles falam de Deus da mesma forma, eles falam de Deus da mesma maneira, porque Deus está por trás do conteúdo desse livro. E há uma quinta característica que faz da Bíblia um livro diferente de todos os outros. E essa quinta característica, eu posso dizer a você que ela é um pouco mais subjetiva. Ela não é tão objetiva quanto as outras. E ela é subjetiva porque ela não é nada externo. A evidência da Bíblia é uma evidência interna, e não interna à Bíblia. Mas quando eu falo interna, eu digo interna a mim e a você. Nenhum livro tem poder de transformar vidas como a Bíblia tem. Eu estou afirmando a você. Eu sou testemunha do que eu estou dizendo a você. Eu tenho encontrado na minha vida homens que eram violentos e que se tornaram amorosos e bondosos por causa do conteúdo bíblico. Eu tenho encontrado mulheres que não conseguiam viver fiéis ao seu marido, mas que, quando se depararam com o conteúdo bíblico, agora tornaram-se pessoas fiéis. Eu tenho visto pessoas que viviam do crime e que não vivem mais. Usuários de drogas que agora já não são mais. Pessoas que estavam à beira do suicídio que agora já não estão mais. Pessoas que estavam nos presídios, no limiar da vida, porque fizeram coisas terríveis e que agora já não estão mais. Isso é o que a Bíblia pode fazer. Aqui no Brasil existem grandes autores, pessoas renomadas pelos seus livros, pelas suas obras publicadas. Mas nenhum desses grandes autores, nenhuma dessas grandes obras tem o poder de transformar vidas como a Bíblia tem. Eu estou dizendo para você que a Bíblia pode mudar a sua vida. A Bíblia pode mudar você. Não importa até onde você foi, não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa se nas suas mãos existem manchas de sangue, não importa se a consciência te atormenta, se um pecado lhe assombra, se você acha que foi longe demais e que para você não existe mais saída, Deus tem uma solução para a sua vida. A Bíblia Sagrada pode transformar você, mas essa Bíblia jamais vai te transformar enquanto você não se render a ela, enquanto você não se entregar àquilo que Deus hoje está revelando para você. O final do livro do Apocalipse fecha com uma maneira impressionante. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 22. E nós vamos ler a parte final, versos 18, 19 e 20. Diz a Bíblia: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O final do Apocalipse fala de esperança. É preciso viver essas verdades e, ao mesmo tempo, sentir a esperança que vem de Deus. Porque nesse momento, você não toma uma decisão aí onde você está? Por que você não escolhe fazer da Bíblia a nova regra de prática? Por que não deixar de lado as coisas que te assustam e que te assombram e que te preocupam e render-se ao Senhor? Nós vamos ouvir uma música agora. E logo depois dessa música eu quero orar por você. Ouça esse hino. Confirme sua decisão. Deus está lhe esperando neste momento. Mundos que se confrontam no invisível poder do alto, reino daqui da
tiver ouvidos que ouça, o Espírito já falou. Quem ouviu receba a vida, pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou o amém. Obras que nos revelam perante o mundo, nos tornam alvo. Gente que não é quente, que não é fria, que não é salva. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Quem quiser poderá entender, pois o Senhor Jesus nos convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça, o Espírito já falou. Quem ouviu receba a vida, pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou o amém, sou testemunha, fiel e verdadeira, o soberano da criação. Sou o Senhor Jesus quem convida e diz: Que bela mensagem. Deus falou comigo. Eu tenho certeza que falou com você. Para confirmar a sua decisão, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, pegue-a na mão. Segure agora. Nós vamos orar para confirmar o seu desejo de viver de acordo com a palavra de Deus. Senhor Pai nosso, aqui está esta pessoa orando comigo, com as mãos sobre a Bíblia, porque hoje decidiu fazer deste livro a sua regra de vida, seguir os teus ensinos, compreender as palavras desta profecia, porque, bondoso Pai, sabemos que o fim está próximo e como o Apocalipse nos diz, ora, vem Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter você aqui no programa Esperança no Ar. Na próxima semana, nós vamos continuar aqui, estudando um outro tema, o inimigo. Se Deus é tão bom, por que existe o mal? Quem é o diabo? Quem o criou? Por que ele está aqui nesse mundo causando tanta dor e sofrimento? E também, escreva para nós. Nós estamos esperando o seu contato. Se você quiser receber um DVD totalmente gratuito, estamos prontos para lhe atender. Tenha uma feliz semana e que Deus te abençoe. Como foi bom estudar a Bíblia com você. Você gostou? Se gostou, entre em contato conosco. Receba totalmente grátis um estudo bíblico da Palavra de Deus. Espero me encontrar com você mais uma vez no próximo domingo. Vamos estudar o inimigo revelado. Até lá, que Deus te abençoe.